Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar lendo a Bíblia e hoje estamos no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, que Isso, primeira carta a Timóteo. Então vamos lá, né? Escravos e patrões. Todos os que estão sob o jugo como escravos consideram os seus senhores como dignos de todo apreço, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. Os que tiverem senhores crentes, não os desrespeitem pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, sirvam-nos ainda melhor, porque os beneficiados por seus serviços, são fiéis e amados. Ensina estas coisas e exorta neste sentido. Falsas doutrinas e cobiça. Se alguém transmite uma doutrina diferente e não se atém às palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino segundo a piedade, é um orgulhoso, um ignorante, alguém doentiamente preocupado com questões fúteis e contendas de palavras. Daí se originam invejas, ultrajes, suspeitas malévolas, discussões sem fim entre pessoas de mente corrompida, que estão privadas da verdade e consideram a piedade como uma fonte de lucro. Ora, a piedade dá grande lucro, sim, mas para quem se satisfaz com o que tem. Com efeito, não trouxemos nada para este mundo, como também dele não podemos levar coisa alguma. Então, tendo com o que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes, pois os que querem enriquecer caem em muitas tentações e laços, em desejos insensatos e nocivos, que mergulham as pessoas na ruína e perdição. Na verdade, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, porque por se terem entregue a ele, alguns se desviarão da fé e se afligem com inúmeros sofrimentos. Exortação a Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Procura antes a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé.
conquista a vida eterna para a qual foste chamado quando fizeste a tua bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus que dá vida a todos os viventes, e de Cristo Jesus que, perante Pôncio Pilatos, deu o seu testemunho fazendo sua bela profissão, eu te ordeno, observa o mandamento com todo o cuidado, irrepreensivelmente, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será realizada a seu tempo pelo bem-aventurado e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que ninguém viu nem pode vir. A ele honra e poder eterno. Amém. A respeito dos ricos, ordena aos ricos deste mundo que rejeitem o orgulho e não ponham sua esperança na riqueza incerta, mas em Deus que nos prover abundantemente de tudo para nosso bom uso. Ordena-lhes ainda que façam o bem e se enriqueçam de boas obras, que sejam prontos para dar e generosos. Assim, acumularão para si mesmos um valioso tesouro para o futuro, a fim de obterem a vida verdadeira. Palavras finais e bênção. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Evita os discursos fúteis e ímpios, bem como as objeções de uma falsa ciência. Foi por terem abraçado essa falsa ciência que alguns se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Bom, então, ao ler esse capítulo, temos conselhos, mas antes do conselho, né, e de ah, colocar, enfatizar que que praticar as coisas é, é, de Deus é bom, né? Somos apresentados a sentimentos humanos que nascem e que são como relacionamentos ruins, né? Ou seja, não que seja ruim, mas que não prospere para nenhum dos relacionados, né? Ou seja, é como uma erva para uma planta frutífera, né? Você destrói a planta quando a erva nasce na planta. E ali existe uma relação. Quando o patrão ele tem um empregado que nessa época era um escravo, na época que foi escrito essa palavra, então escravo e empregado, neste contexto, são sinônimos, para utilizar dessa analogia e vermos, né? A natureza, ela utiliza vários seres vivos para formar um complexo de vida a qual se fortalece e sobrevive
vivendo nesse complexo até que isso aparentemente fique parecendo ser um. Só que se a gente dividir esse aparência, a gente vê várias aparências de vários substâncias, eh, de vários organismos complexos que formam contrato, um contrato com a vida, um contrato com a sobrevivência. Só que cada parte desse todo recebe o seu bem esperado. Cada é, cada frag, é, cada componente dessa complexidade a gente chama de vida, né? Cada componente dessa vida recebe aquilo que lhe, lhe é esperado dentro desse sistema. E aí a gente diz assim, né? Recebe essa mensagem assim, ó. Espere no bem, cumpra o bem e viva de bem nesse sistema de sobrevivência. Não ouse se decompor dessa associação de complexos associativos para a sobrevivência, pois se o fizeres, é, você é, não vai obter, né, aquilo que você espera, né? Porque de alguma forma você está é, se, se desarticulando, né? Dessa função de vida eterna. Então você está caminhando para o, o fim, né? O que seria o fim? Seria a não proliferação, né? A não é, é, a não manutenção da sua espécie, vamos dizer assim, daquilo que lhe é especial dentro desse complexo. Se você não fazer a manutenção, que neste caso é, você multiplicar a sua especiaria, né? Como que a gente fala? Eu esqueci. Se você não se reproduzir, né? Se você não produzir e reproduzir-se nesse contrato, você não vai conseguir, né, obter o êxito, a vitória, a satisfação. Então, muitas pessoas se desassociam para buscarem da desassociação desse complexo um dinheiro, um poder. Só que esse dinheiro, esse poder que eles buscam é um dinheiro e um poder falso, que transparece ser verdadeiro na composição do pecado que se chama cobiça. Cobiçar. As coisas da natureza, elas são proporcionais e não adianta você carregar, né, muita natureza na sua associação, pois essa muita natureza de nada lhe será dada. Você é um ser que é limitado em uma em uma em, em sua é, em sua é,
Oxe, as palavras estão me fugindo, né? Então, nós somos limitados quando somos no singular, né? Somos. é, Minha cabeça não está funcionando bem, não. Então, quando estamos sós, né, sozinhos, não conseguimos ser donos de muitas coisas, não conseguimos aproveitar. Então, precisamos dessa união, dessa complexidade. Olha a palavra, complexidade. Então, o complexo de uma cidade, ele é a obra de arte que referencia-se essa palavra de alguma maneira, levando você à consideração de que você pertence a algo muito maior, um complexo, e você pode passear, você pode saber, você pode ver o milagre desse complexo associativo, porque não te falta fé, porque você sabe ser grato por esta constante que faz você funcionar bem no sentido da sua possibilidade de associação a esse complexo. E dado ao seu limite, você consegue reprodução. Você produz algo que é bom, benéfico para esse todo. E você então se torna uma pessoa bem, sabe? Então isso vem lá do tempo de Jesus Cristo, né? É, então isso é justiça. Assim como na natureza, a semente precisa da terra em sua justiça, em sua justificação, né? Em seus ajustes, né? E aí dessa semente, dessa justiça, com o passar do tempo, ela se compõe, ela se supera no sentido de se reproduzir, né? Gerar frutos. Então, é isso, né? Quando a gente vê falar aqui que é para a gente sobre essa riqueza saber qual é o nosso lugar, é para que toda essa relação com a vida não nos enfraqueça, que a gente não seja julgado e injustiçado na vida por demasiadas relações que não fazem convicção da sua relação com o mundo que a gente chama de social. A gente poderia sim viver num paraíso social, só que muitas pessoas buscaram por cobiça o poder pessoal. E quando essas pessoas deixaram de acreditar no paraíso social, muitas pessoas contaminaram, é, poucas pessoas contaminaram muitas áreas sociais, contaminaram com cobiças, com desejos. E aí o ser humano ele passou a viver lutando por essa cobiça. E de formas às vezes até mesmo subjetivas. Então, a pessoa ela quando encontra uma brecha, ela vai lá e rouba. Quando ela encontra uma brecha, ela vai lá e assassina. Ela faz coisas que
o homem jamais faria, mas por cobiça o ser humano faz. E a investigação desse pecado descreve e o coloca como risco para o paraíso social. Então, nós somos hoje caçadores de riscos para que a gente realmente construa o paraíso social. Então, nós precisamos de novos seres, seres que agora conhecem dos riscos e os caçam. Então, a gente tem os riscos de todas as áreas por cobiça, porque a cobiça ela está na saúde, ela está na família, ela está na loja, ela está na educação, no comércio, na história, nas ciências, e até por isso a gente vê aqui no final que os riscos, né? E muitas pessoas estão confiando nas falsas ciências. Sabe o que é uma falsa ciência? É, é você tentar dizer sobre sobre a sua forma de dizer, comunicar que algo faz bem ou algo faz mal. É o julgamento do ser humano, né? Veja bem, essas falsas ciências é quando as pessoas elas é, tentam tentam escolher por nós, né? E aí essa tentação faz com que a gente construa um mundo baseado nessa escolha. E às vezes essa escolha ela não é a escolha que precisávamos escolher. Vou dar um exemplo de escolha de que me é particularmente o maior pecado do ser humano dentro dessa busca de um paraíso social, que é o valor. Então, minha mãe, para mim, para minha mãe, eu sou relativamente muito valoroso, né? Acho que essa palavra não existe, né? Eu tenho muito valor para minha mãe. Agora, para outro ser, eu não tenho tanto valor assim, certo? Então, para cada pessoa, o meu valor é um. E aí, o que que acontece? Ao, ao possibilitar com que o homem fizesse a sua loja, a gente possibilitou que ele fizesse a sua ciência, e aquela ciência ele diz que é a melhor para vender mais. Então, ele, ele se faz de mãe de um produto e tenta dizer que ele é o melhor, mas às vezes esse produto não é o melhor. É uma falsa ciência. Às vezes a gente nem precisa desse produto. É uma falsa ciência. E aí o que que acontece? Ela corrompe-nos e ela de alguma forma ela trabalha desequilibrando o valor social. Esse desequilíbrio ele passa como doença para as pessoas por hábito de julgar valores. E olha, meu amigo, todas as coisas têm um valor próprio e na sua propriedade de valer, esse valor ele é o máximo, porque não há nada igual àquilo. Tudo que se diz igual é uma falsa ciência, é uma sintetização. Por mais que caminhe semelhantemente aos sentidos do organismo,
não é e jamais será igual. Instrumentação, decomposição, associação, a gente não pode dizer sobre as pessoas, né? Então, o ser humano, ele armou contra si mesmo, porque ele não soube ser alguém que elogia o próximo no cumprimento do seu produto, da sua produção. Ele cria falsas ciências para propagar com maior potencial o seu produto. E a gente não precisa de revelações falsas. Essa revelação falsa contamina você e sua família. E esse é um preço muito caro para se pagar para pessoas que conhecem a Deus e sabem do que realmente importa. Essa não é a porta do céu. A porta do céu é o valor próprio, é o valor verdadeiro. E se a gente não praticar o valor verdadeiro, nós vamos estar nos enganando e trabalhando e aceitando o fracasso, a derrota, né? Seremos escravos de matérias, de valores artificializados. Não veremos a verdade, não trabalharemos a pureza, não valorizaremos a vida, né? Que se faz assim presente. Então somos iguais, sim, mas nos diferenciamos para provermos aos nossos amor. Quando a gente se diferencia para prover para os nossos perdição, ódio, invalidez, a gente está fadado a acabar, a um fim muito ruim. E não há igreja, não há forma de se consertar disso, né? Não há. Então a gente tem que realmente desistir dessa cobiça, essa falsa doutrina e entender o que realmente importa, que é a justiça, que está escrito desde sempre na natureza, a partir dos complexos de vida que a natureza formou, né? De molécula em molécula, partícula em partícula, estabilidade em instabilidade, resistibilidade em resistibilidade, ser. Porque quando a gente se baseia no falso ser, o falso gigante, né? Esse esse ser que só quer jogar da sua maneira, né? Quer se tornar superior a Deus, quer dizer a Deus como o mundo deve funcionar, e aí passa a enganar as pessoas. Aí, sinceramente, nós é, colheremos muito, muito é, rancor, muito desequilíbrio, muita estupidez, banalização, muita mentira, né? Fingição. As pessoas elas vão falar das coisas a partir de mentiras que né, as pessoas vão se cegar.
Então é como se fosse uma operação de eh, arrancar olhos, arrancar mãos. Já ouviu falar no ditado do olho por olho, dente por dente? Às vezes esse olho, esse dente, ele é realmente extraído, só que a extração é a perda do controle, do autocontrole, da identidade que o faz sentir a partir daquela área em contato com o mundo. Então você desarticula o dente da complexidade de morder. Você desarticula o olho da complexidade de enxergar a verdade. E aí você pode até não ter o olho arrancado, mas você não enxerga nada. Você só enxerga um, o veneno, né? O veneno toma conta de você. É como se você tivesse com o olho lá, mas sua árvore está com o olho funcionando, só que as ervas daninhas estão tampando ali a sua visão. Você só vê o que a erva daninha, a erva deixa você ver, segundo essa árvore, né? Então, de certa forma, por isso que as pessoas falam, né? Se uma pessoa está contaminada, é melhor que você arranque essa contaminação do que deixe ela florescer. Pois se ela florescer, você vai perder é tudo. Entende? Então, se uma mão te faz roubar, corte-a. É melhor você se, ser livre desse pecado do que viver, né, sendo arrastado pela mão. Porque se a mão te faz roubar, daqui a pouco é o braço, daqui a pouco é o nariz, é a boca, e aí você vai ser, vai ser transformado, levado por essa erva, né? Por essa elucubração, essa relação. Então, mais uma vez, nessa relação que está nesse texto, a gente tem que dizer: em organização e complexo, cuidar para que a justiça aconteça. Ou seja, escravo, patrão, funcionário, cada um no seu lugar, mas com justificabilidade. Né? Justiça é amor, é, é paz, certo? Então, se vocês vivem num ambiente que não tem justiça, não tem paz, como é que você vai querer ter um filho? Como é que você vai florescer? Como é que você vai ver a Deus? Como é que você vai agradecer pelo sol? Você não vai fazer nada. Você só vai ficar preocupado com o portão trancado, com a segurança e investimentos a serem feitos. Não existe paz. Você vai estar vivendo em preocupação. Ai, mas você fez isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, não. As coisas, elas, cada um faz uma coisa e todo mundo nesse complexo vive a vida, vive, sobrevive bem. Sem justiça, um tem que trabalhar mais que o outro, um não recebe certo, um parece que um tá roubando, aí de repente vem um e faz um pecado muito grande, mata uma pessoa, estrupa uma pessoa, violenta uma pessoa, fala alto com uma pessoa, e aí a gente tem que pagar isso quanto antes, né? Para encontrar formas de perdoar isso, aí, cara, é... aí é difícil. Às vezes a gente leva uma vida inteira para tentar encontrar uma forma de perdoar a pessoa
E a gente às vezes fala, eu perdoo, mas a verdade é que a gente nem não conseguiu encontrar a forma de perdoar ainda. E às vezes a gente vai viver a vida inteira e não vai conseguir uma forma de perdoar, né? Por causa de um ambiente injusto, por causa da corrupção, da alienação corruptiva, da falta de justiça, de confiança, na perda de atrito com a fé, pois a fé ela não é como era antigamente. Hoje a fé ela é uma dependência de substâncias, de momentos, de enfeitiçarias. As pessoas elas não conseguem ver o feitiço da natureza, o cheiro, a audição, o tato. Elas precisam de feitiços. Elas precisam que o padre ou o mágico faça um feitiço, uma festa enfeitiçante, um, um satélite que faz chover e que faz dar sol na hora. Então, as pessoas elas não conseguem se contaminar, se energizar, se empilhar a partir dos momentos bons, porque elas não estão unidas. A união de dois, quatro, não é força. Assim, é legal, né? Mas a gente está precisando da verdadeira união. Então não adianta você unir 100 pessoas num lugar para rezar. Não adianta, sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque se as 100 pessoas estão ali reunidas como de uma forma receituária, elas vão estar ali sobre automaticidade. Vão ser seres autômatas, não. Não vão ser seres que estão com o coração realmente aberto. O que isso quer dizer? Elas não verão, não sentirão a verdade, verdadeiramente o que precisam sentir. A gente só consegue sentir isso verdadeiramente na vida simples. E, sinceramente, as pessoas hoje em dia elas não sabem o que é ser simples. Não sabem. As pessoas elas se vestem bem, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, e esquecem, elas estão preocupadas em serem vistas no luxo, serem vistas nessas escolhas, né? Só que a verdadeira escolha é a união, e a união ela é muito mais simples. Hoje a gente sai na rua e o que a gente vê é muros e grades. Uma pessoa quer se unir a outra quando ela coloca muros e grades nas coisas? O medo une as pessoas. É, você ter várias estradas, carros, muitos carros. Carros unem as pessoas? Depende, né? Não, isso não é qualidade de vida. A gente está enfeitiçado com o veneno, a doença da velocidade.
a simplicidade ela salva. Ela salva a sua família, salva o seu relacionamento, salva o seu amor, salva o seu desejo de viver, a sua amizade. E aí o que a gente tem é o fracasso das dependências. Então as pessoas hoje em dia elas podem até se unir durante 1 hora por semana, mas a dependência não fazem elas se transformarem verdadeiramente, se entregarem, porque elas são dependentes de muros, de grades, de correntes, carros, produtos chiques. É um inferno, sinceramente. A vida que a gente se sacrifica para ter é um inferno. Muitas pessoas desejam morrer porque desejam o céu, porque acreditam viver um inferno na terra. E não adianta o que elas fazem para procurar Deus, rezar e tudo, elas só veem o inferno. É muros, é grades, é medos, é violências, é tudo isso. Não existe alegria. Aonde que está a doação? Aonde que está o, o encontro verdadeiro? Hoje em dia, para acessar uma empresa, eu preciso de ter cartão de crédito, eu preciso de currículo, eu preciso isso e aquilo, meu nome precisa ir de lá para os Estados Unidos para isso e para aquilo. Isso é o bem? Isso é amor? É para isso que a gente vive? Nós queremos ter filhos para viver essa vida. Essa vida é boa? Viver com vontade de morrer é bom? Viver no fracasso é bom? Viver com ódio do irmão é bom? Viver se considerando um pecado é bom? Viver com uma classificação ruim é bom? Viver diferente do outro é bom? Então, sinceramente, precisamos da cura. E muitas pessoas, elas não conseguem dormir bem, não conseguem porque elas precisam do trabalho para curar uma cura provisória. Você conhece a gambiarra? A gambiarra é algo que você faz que provisoriamente te faz continuar usando algo que quebrou, né? Então você vai lá e faz uma gambiarra no carro para ele continuar funcionando, para quem sabe, se Deus quiser, você conseguir chegar até alguém que conserte verdadeiramente. E a gente vive num mundo de gambiarras. Gambiarras e gambiarras, né? É, nós estamos realmente quebrados, né? E uns quebrando aos outros, né? Uns quebrando aos outros. E aí o que que acontece? O ser humano ele sai para ir trabalhar incessantemente em coisas que nem edificam o mundo, são coisas supérfluas, mas eles precisam de se sentir trabalhando para se sentirem curadas. Mesmo que momentaneamente, ou seja, eles vão lá e são igual celulares. Eu vou carregar minha cura aqui, né? Vou carregar minha cruz aqui, nesse trabalho aqui, ó, para mim conseguir dormir hoje e isso e aquilo, né? É isso, né? Não, elas não se sentem, né? Sem, sem essa
cura momentânea, que é o trabalho, né? O trabalho cura. Só que, de certa forma, era essa cura, ela, ela é uma gambiarra. Ela não é uma cura verdadeira. Então, é um remédio, não é a cura. Você tá entendendo? A gente engana o organismo. A gente, pô, eu vou usar isso aqui, vai me curar agora. Não é verdade. A pessoa entra no carro e ela acha que ela tem um estilo de vida, que ela está segura momentaneamente. Ela acha que ela não estudou, mas aí ela acha que tem educação porque entrou no carro. Tem um carro. Tem posse veicular. Tem posse disso. Mas é uma gambiarra. Não é uma verdade. Certo? Então a gente precisa de ajudar o mundo a sair da gambiarra. Desejar primeiramente sair da gambiarra. E o ser humano ele só vai ser independente quando ele acreditar sinceramente no relacionamento de uns com os outros. Chegando a tal ponto que ele entende a igualdade e trabalha com alegria para que esse encontro seja realmente alegre entre todos da união, pois assim a união fará força, fará alegria, fará a salvação eterna, a cura. Assim as pessoas vão levantar e não vão se sentir doentes, dependentes terminais. Elas não vão ter ódios das outras pessoas, elas não vão ter vergonha nem insegurança. Elas vão levantar para a vida eterna e não para procurar um remédio gambiarra, um remédio instantâneo. Opa, deixa eu aqui usar o meu remédio, senão amanhã eu não sou ninguém. Amanhã você é tudo, né? Independente de qualquer coisa, né? Então, veja bem, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos descendentes, tendo ou não tendo filhos, é a arte de amarmos. Mas para a gente revelar e a associação dessa arte, precisamos nos purificar, precisamos nos entregar. Se nós ficarmos nessa gambiarra de alto poder de preenchimento, de desigualdades, de aceitar esse padrão de vida, nós só produziremos dependentes de pontos, dependente de acertos. E aí, essa enganação de erros vai tampar as pessoas, vai ervar as pessoas, vão enervar as pessoas. As pessoas não foram feitas para errar. Errar não é humano. O ser humano ele não erra, ele aprende. Entende? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!